na capital do país, que é produzido e transmitido em rede para rádios de todo o país. Um dos programas mais antigos do mundo, A Voz do Brasil. Ouvido por pelo menos 35 milhões de pessoas de segunda a sexta. Ele foi criado há 80 anos durante o governo de Getúlio Vargas. O programa é polêmico e criticado por muitos que o consideram apenas o informativo do governo, sem valor jornalístico. Mas será que se trata apenas de um produto de comunicação institucional? Quem são e como trabalham os profissionais nos bastidores da Voz do Brasil? Este é o tema da reportagem que você confere a partir de agora. O ano é 1934. Depois de comandar a Revolução de 30, que depôs o presidente eleito Washington Luiz, Getúlio Vargas toma o poder e governa de forma centralizadora, populista e nacionalista. É quando cria um programa de rádio obrigatório para todas as emissoras do Brasil. É o Programa Nacional, inspirado no modelo radiofônico da Alemanha nazista. Hitler tinha já essa visão muito avançada, ampla do poder da comunicação de massa, né? Principalmente o rádio, né? Embora nós vamos ter também a TV nazista, lá em 1936 teve os Jogos Olímpicos de Berlim, que já foram televisionados, né? Então havia também um avanço muito grande. Quer dizer, a ideia do governo nazista era um aparelho de rádio em cada casa, transmitindo exclusivamente aquilo que era de interesse do governo. Essa ideia vem para o Brasil. O nome muda para a Hora do Brasil, um ano depois. Era produzido pelo DOP, o Departamento Oficial de Propaganda, órgão censor do governo Vargas. A música tema já era o Guarani, de Carlos Gomes. Nos anos 70, o programa passou a se chamar A Voz do Brasil, produzido pela EBN, Empresa Brasileira de Notícias, conservou o caráter de informativo oficial do governo durante a ditadura militar. Mas, nos anos 80, com a abertura política, na passagem da velha para a nova república, viveu uma fase editorial diferente. Nunca em nossa história tivemos tanta gente nas ruas para reclamar a recuperação dos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a um candidato. Em todo o país foi o mesmo entusiasmo. De Rio Branco a Natal, de Belém a Porto Alegre, as multidões se reuniram em paz, cantando para dizer que era preciso mudar, que a nação cansada do arbítrio não admitia mais as manobras que protelassem o retorno das liberdades democráticas. A jornalista Lilian Perosa, autora do livro A Hora do Clique, foi repórter do programa nessa época. Eu pude sentir, e já estava sentindo, digamos assim, eu estava pulsando novos ares no país, né? Quer dizer, ares de muita esperança, em função, digamos assim, do Tancredo ter ganho. E evidentemente que o Tancredo, com as forças que o apoiavam, já tinham basicamente escolhido as pessoas, né, os seus colaboradores, para ficar em todos os lugares. E esse momento privilegiado que eu falo para você é exatamente isso. É porque dentro da Voz do Brasil também esses gestores, que eram, a gente chamava na época gestores mais progressistas, eles estavam lá. E eles, nessa ocasião, tentaram, pelo menos o tempo que lhes foi permitido, fazer mudanças, aí sim, mudanças qualitativas na Voz do Brasil. Quer dizer, aí sim eu percebi que não eram só mudanças cosméticas, porque eu estava lá dentro e a gente sentiu essa intervenção, esse projeto editorial que vinha exatamente, que ia tentar captar nas audiências essas necessidades para trazer para o programa. Em 88, a EBN foi rebatizada Radiobras. No primeiro governo Lula, o jornalista Eugênio Butti assumiu a presidência da empresa e criou novidades. As mudanças que nós fizemos foram plásticas, em parte
mudando vinheta de abertura, o tom da apresentação e também de conteúdo, dando mais pluralidade às fontes que falavam na Voz do Brasil. A gente criou um novo manual de jornalismo, disciplinou a relação dos funcionários da Rádio Brás com partidos políticos, estabelecendo algumas regras que se mantiveram até agora. Há 6 anos, o programa passou a ser produzido pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, uma rede pública de notícias que inclui vários veículos. Houve uma separação de tudo que era feito dentro da empresa. A parte que é pública, né, que eles chamam a parte pública, que é a TV Brasil, que são as rádios, Rádio Nacional AM, Rádio Nacional FM, Rádio Nacional da Amazônia, a Agência Brasil. E criaram uma diretoria específica, que é a nossa diretoria de negócios e serviços, que presta serviço à Presidência da República e aos ministérios e órgãos das autarquias. Então, foi criada essa diretoria específica, separada do resto da TV pública, para que nós prestássemos serviço para a Presidência da República. Que serviços são esses? Aí entra a Voz do Brasil, que é um serviço que a gente presta também com a cobertura de todos os atos da Presidência da República e do Executivo, que aí entra os ministérios e também órgãos e autarquias federais, e a TVNBR, que é o canal a cabo, que entra todas as atividades da Presidência da República também na TV. Além da TVNBR e da Voz do Brasil, nós temos o serviço de satélite, que é o satélite que inclusive faz a transmissão da Voz do Brasil para todas as rádios do país. Hoje, a Voz do Brasil tem duração de 1 hora, com notícias dos 3 poderes. Cada um deles ocupa um bloco radiofônico, com durações diferentes. O primeiro bloco é dedicado ao Poder Executivo e dura 25 minutos. É transmitido ao vivo pelo rádio e pela internet. Sim, a nossa história começa à noite, né? No dia anterior a gente faz a reunião de pauta, já prevendo o que já tem no dia seguinte, o que já está definido como pauta pelo Poder Executivo, onde a presidenta vai estar. Hoje, por exemplo, ela está em Belo Horizonte, em 2 eventos, um envolvendo a produção de insulina, outro envolvendo a Minha Casa Minha Vida. Então, assim, a presidenta Dilma é sempre a nossa prioridade 0, né? Porque nós cobrimos todos os passos que ela dá. Mas todos os passos que ela dá que estão envolvidos os cidadãos. Você veja, a produção de insulina tem tudo a ver com os nossos cidadãos que têm diabetes. Né? A Minha Casa Minha Vida envolve todo mundo precisa ter um teto. Então, assim, nada que seja só declaratório, nada. Outro dia mesmo a presidenta deu uma medalha para um músico. Isso não entrou na Voz do Brasil. Ah, não é importante? O músico é importante, mas isso, eu tenho 25 minutos para fechar a Voz do Brasil. Nesses 25 minutos eu tenho que priorizar ações do governo que atingem o maior número de cidadãos. A gente só veicula o que é oficial. Se saiu pelo Palácio do Planalto uma nota, um ministro, a presidenta falando, está na Voz do Brasil. Se não saiu, especulação a gente não faz, até porque isso não muda a vida do cidadão. De todas as redações, a do Poder Executivo é a maior. Nela, ao todo trabalham cerca de 60 profissionais, em 3 turnos, uma estrutura considerada de grande porte. Tem que definir agora quem é que vai ficar. Já conversei com o Daniel. Quem vai ficar? Quem vai ficar lá? A equipe da produção são 7 da produção, da pauta 2, 3, 4, 5 da pauta, 5 da pauta e mais um no Rio e mais um em São Paulo, da pauta. Editores são 5 da Voz do Brasil e na TV NBR são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da Voz do Brasil, editores, da NBR, 6 editores. Fora o pessoal do Vivo também, que faz as coberturas das coletivas ao vivo para entrar na programação. Que aí tem também editores do Vivo e também tem produtores de externa do Vivo para organizar e tudo, colocar tudo no ar direitinho. Ao todo são 12 repórteres, 11 aqui em Brasília e 1 no estado de São Paulo. E nós estamos aí
pleiteando mais um no estado do Rio de Janeiro também, para fazer a cobertura do Rio. Oi pessoal, meu nome é Isabela, sou repórter da Voz do Brasil e da TVNBR. Hoje a minha pauta é sobre violência contra as mulheres. Vou fazer uma sonora agora, uma entrevista lá no IPEA. De manhã o produtor já fez o personagem, então agora eu vou completar essa matéria. Vamos lá comigo? Isabela Azevedo tem passagem pelas rádios CBN e Band News antes de ser repórter da Voz do Brasil. Aqui, como os outros colegas da redação, também foi admitida por concurso. Trabalhar todos os dias em externa é um desafio constante. Pela primeira vez eu tenho que trabalhar para 2 veículos ao mesmo tempo. Isso é totalmente inovador para mim, porque eu tenho que pensar como se eu tivesse 2 cabeças, né? Eu já tenho que pensar na imagem que eu vou ter que chamar para a TV, na sonora que eu vou, ou no BG que eu vou colocar para a rádio. Então é uma dinâmica complicada. Assim, no começo a gente tem que dar uma rebolada, mas depois a gente vai indo, né? Eu acho que o desafio é nunca pensar que você faz uma versão da TV para rádio ou uma versão do rádio para TV. Você faz 2 matérias diferentes com 2 olhares diferentes. Uma matéria para ser ouvida apenas e outra matéria para ser vista e ouvida. Aqui, a rotina é corrida, como em qualquer outra redação. O deadline é apertado e pressiona todos, inclusive quem trabalha na área técnica. Dificuldade é exatamente isso, é em cima da hora, né? Porque eu gosto de fazer a coisa muito bem feita, muito preparada, muito cuidada, e as pessoas sempre me pedem para ontem. É uma coisa muito difícil. Então você fazer uma coisa mal feita, uma coisa rápida, a toque de caixa, é a pior coisa que existe na face da Terra. A segunda redação envolvida na Voz do Brasil é a que produz o bloco do Judiciário. A estrutura é bem mais enxuta, composta por 10 pessoas. A pauta são notícias ligadas ao Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do país. São 5 minutos diários, gravados, transmitidos das 7h25 às 7h30 da noite. A gente também faz um resumo, faz uma edição, eu baixo o áudio desse repórter, a gente faz uma edição dentro do tempo necessário, coloca na cabeça alguma coisa para reduzir o tempo, e assim eu faço com as demais notícias. Quando algum tribunal tem alguma notícia que não foi gravada pelo repórter, a gente faz uma nota, e sempre tem um espaço que é dedicado a um tribunal regional, um TJ de algum estado. Então a gente vê qual é a notícia do dia de algum tribunal de justiça, qual é a decisão de algum tribunal de justiça daquele dia que se enquadra no perfil da Voz do Brasil. Mas o programa não é composto apenas por notícias do Executivo e do Judiciário. Também o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas ocupam espaço na Voz do Brasil. O bloco do Legislativo dura 30 minutos, 10 deles dedicados às notícias do Senado. Você chega para trabalhar, você vê o que as reportagens importantes da manhã que foram feitas, seleciona, edita, você corta muita coisa para justamente caber nesse tempo. E você usa muita matéria de plenário. E à tarde os repórteres fazem mais matérias de comissões ou votação, ordem do dia, e você tem que fazer, isso tem que ser uma coisa enxuta. Já os fatos sobre a Câmara dos Deputados ocupam 20 minutos diários, das 7h40 às 8 da noite. Eu primeiro levanto quais são as matérias que a redação da Rádio Câmara, que é um órgão parceiro da Voz do Brasil aqui dentro da Câmara dos Deputados. Então eu levanto as matérias que a Rádio Câmara produziu desde ontem à noite até o início da tarde para saber as matérias de mais relevância para eu inserir no programa. Eu seleciono 2, 3, até 4 matérias por dia e já faço a edição dessas matérias para adequar ao tamanho, ao formato e às necessidades da Voz do Brasil. Outra parte do programa, que quem faz são os redatores e os produtores, é acompanhar os pronunciamentos que os deputados fazem na tribuna da Câmara dos Deputados durante as sessões ordinárias da Câmara, que basicamente são as sessões de votação ou de debate sobre temas nacionais. Às segundas, quartas e sextas, o último bloco do programa é dedicado ao Tribunal de Contas da União e dura 1 minuto. Eu creio que é extremamente relevante esse 1 minuto do TCU, porque é uma oportunidade de um órgão independente e autônomo como o tribunal mostrar à sociedade as suas fiscalizações, mostrar que ele é um órgão não só de fiscalização, mas um órgão que busca aprimorar a administração
pública, com a finalidade sempre de melhorar a vida do cidadão e de melhorar a vida das pessoas. O TCU é um órgão que não paralisa obras públicas, ao contrário, ele faz com que elas saiam a custos menores e, enfim, cuida de uma coisa muito importante para mim e para todos os cidadãos, que é o dinheiro público. Mas, apesar de toda a estrutura e dos profissionais envolvidos na produção da Voz do Brasil, o programa é alvo de muitas críticas, seja pelo conteúdo considerado chapa branca, seja pelo horário de exibição. A Voz do Brasil, desde o seu nascimento, é um programa de informações de cunho propagandístico. Ela nunca foi um programa elaborado por uma redação independente. Ela era elaborada por uma equipe que prestava contas ao poder, que era subordinada ao poder. Nunca houve, nesse sentido, nenhuma independência editorial na Voz do Brasil e nem houve liberdade na Voz do Brasil. Por definição, é impossível, na história da Voz do Brasil, que tivesse havido uma informação livre. A existência de um programa como esse hoje no Brasil é uma aberração, né? Isso aí, se você pesquisar como vocês estão fazendo, vocês vão ver os nomes que se dão à Voz do Brasil, a excrescência da ditadura, né? Coisas assim que envergonham, inclusive, a democracia brasileira, né? Como é que você pode ter um país democrático em que você tem um programa de rádio que contraria a própria Constituição? Na Constituição brasileira está lá muito claro o tópico sobre a liberdade de expressão, né? Ninguém é obrigado a transmitir aquilo que não deseja, né? Então isso de fato é um fenômeno por ter atravessado todos esses períodos. A Voz do Brasil, nos dias de hoje, não significa nenhuma novidade em termos de notícia. Nenhuma. Você pode ver que, geralmente, a única coisa que se ouve hoje são discursos chatos de alguns deputados que não têm acesso aos meios de divulgação, porque são chatos e não significam absolutamente nada. Hoje o jornalismo é movido a notícia importante, a notícia interessante. Nós não queremos por exemplo, tocar a segunda faixa do disco. Hoje o que vale é a notícia em si, é aquilo que é importante para a cidade. Não adianta você querer inventar coisas que não significa, porque hoje tudo é movido à audiência, tudo é movido à informação. O homem moderno é movido à informação, e essa informação nós temos aí o dia inteiro. Nós temos hoje rádios especializadas só em notícias, são as rádios news. Mas não faltam argumentos de defesa de quem trabalha no programa. É uma prestação de contas do que o governo federal faz com o dinheiro que cada um de vocês paga em impostos. Então, ali estão as principais notícias do dia produzidas por todo o governo federal, ministérios, autarquias, a presidenta Dilma. Então, assim, é uma prestação de contas. O nosso foco, desde 2003, é no cidadão. O que o cidadão precisa saber, o serviço que ele precisa ter conhecimento, os benefícios que ele tem direito. Então, assim como você tem direito a estudar, a morar, você também tem direito a ser informado. Ela tem um papel muito importante que as outras emissoras não exercem, que é a divulgação das políticas públicas do governo. Infelizmente, para a mídia comercial, e isso eu digo porque eu já fui da mídia comercial há muito mais tempo do que aqui, a má notícia é sempre boa notícia. Eu acho que o governo tem a obrigação de prestar contas. Eu acho que a Voz do Brasil é esse espaço. A imprensa em geral, nos seus noticiários diários, pode fazer o contraponto que quiser, as perguntas mais incisivas para que o governo responda. E aquele projeto que não foi feito, por exemplo, aquela execução que não foi cumprida. Eu acho que esse é o papel da imprensa em geral. Mas a imprensa institucional, ela tem que fazer isso. Ela tem que mostrar o que o governo está fazendo, prestando as contas necessárias. No caso específico do Poder Legislativo e da Câmara dos Deputados, não existe esse oficialismo que o professor Butti falou, porque a Câmara dos Deputados ela reflete tanto a opinião
do bloco de apoio ao governo federal, qualquer que seja, quanto a opinião da oposição. Então é um programa muito plural. Várias rádios do país conseguiram liminar na justiça para transmitir o programa em horários alternativos. Alegam que 7 da noite é um momento crítico, que o cidadão precisa ter informações locais, especialmente nos grandes centros. Há 10 anos, um projeto para flexibilizar o horário de transmissão do programa tramita na Câmara dos Deputados. Se aprovarmos essa proposta, acontecerá a seguinte mudança. O horário de veiculação da Hora do Brasil, que continuará sendo de 1 hora ininterrupta, será entre 19 e 22 horas o seu início. Ou seja, será então na prática entre 19 e 23 horas. As emissoras poderão iniciar o programa às 19, continuando a tradição, ou até às 22. E uma vez iniciado o programa, ele tem que ficar 1 hora ininterruptamente no ar. Com isso, por que eu considero que é um ganho e que é um avanço? A população hoje, que não quiser assistir a Voz do Brasil, ela desliga o rádio, é o que muita gente faz. Agora, ao invés de desligar o rádio, ela poderá migrar para outra emissora que não esteja transmitindo naquele mesmo momento a Voz do Brasil. A Voz do Brasil é sinônimo de polêmica. Para uns, é um programa de rádio autoritário, criado por um governo ditador para noticiar atos oficiais, propagar ações políticas do poder público sem valor noticioso. Um desperdício de dinheiro público. Para outros, um veículo onde trabalha gente qualificada, dedicada a levar notícias que ficam de fora dos tradicionais meios de comunicação, aos lugares mais distantes do país. Mas é impossível afirmar qual dos dois lados tem razão. O que parece certo é que, em uma democracia de verdade, a mídia deve ser livre para escolher o que vai ou não transmitir. Esse é um dos pilares do jornalismo, a total independência da informação. Alguma invenção que faça o tempo parar.